Daniel, capítulo 1 e os versos de 1 a 6 por diante, vai relatar de Daniel e seus 3 amigos que foram levados para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, o primeiro teste de fogo que eles tiveram que se submeter foi o manjar do rei, ou seja, foi a alimentação. E aí, de tantas coisas que eles poderiam ser submetidos, porque o alimento foi o primeiro teste de fogo desses 4 rapazes. Por que não foi adorar primeiro ao Deus da Babilônia? Porque o primeiro teste não foi adorar a Nabucodonosor ou adorar as entidades babilônicas. Você já parou para pensar nisso? Porque foi logo a alimentação. E a gente vai ver que determinou, vai dizer lá no verso 5, e determinou-lhe o rei a ração diária ou a porção diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. E você vai ver que dentro desse teste que eles foram submetidos, Daniel resolveu não se contaminar. O versículo 8 vai dizer isso: e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel faz uma proposta, uma contraproposta, para não contaminar-se. Mas voltando mais um pouquinho onde a gente começamos, por que o teste e a prova desse jovem? O primeiro teste foi o alimento. Isso não nos lembra alguma coisa? Bom, para a gente entender, porque sempre é a alimentação. Aí a gente vai voltar um pouco no Gênesis. Então, quando a gente chega no Gênesis, capítulo 3, veja que interessante, que a Bíblia não tem coincidência. Ela se completa, ela se encaixa. Veja qual foi o teste. O primeiro entrada, a porta de entrada do pecado ao mundo. Gênesis capítulo 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então observa que a entrada do pecado no mundo foi através de um alimento, foi através da alimentação. Então a serpente enganou a Eva, ludibriou a Eva, Eva comeu do fruto e deu também para o seu esposo, deu para Adão. Adão come e agora o pecado entra no mundo. Então observe que é sempre o alimento. Aí você vai ver que como há um segredo e um mistério na alimentação. Porque logo quando a gente vai para Mateus capítulo 4, veja que outra coisa interessante, a tentação de Jesus. Capítulo 4 de Mateus e o verso 5 e o verso 3, verso 2, Mateus capítulo 1, capítulo 4 de Mateus, e o verso 2 vai dizer mesmo assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da parte de Deus. Então observe que sempre o alimento
está presente nas ações. E observe que, assim como a gente já viu muitos relatos, muitos estudos a respeito dessa passagem de Daniel que a gente começou a ler, e muitas vezes até os jovens aqui poderiam dizer, não, mas é só um alimento. É só um alimento, o que é que há no alimento? Mas a gente viu que no início nós estamos pagando, a humanidade entrou nessa decadência, o mundo passa pelo que passa, tudo por conta também de um alimento. E talvez, às vezes, fica a pergunta, mas é só um alimento, não tem nada demais, será? E a pergunta que fica é, qual alimento estão te oferecendo? Qual as mesas que você está participando? Talvez você pense, não, mas é só um alimento, é só um convite, é um bolo. Mas o problema, às vezes, a gente não percebe a maldade, porque, por exemplo, às vezes a gente é convidado para uma festa, não, mas é uma festa, é só um alimento. Mas duas coisas interessantes, às vezes, há nesse convite. Primeiro, a procedência daquela alimentação, para quem foi oferecido. Qual foi o procedimento que foi feito e a quem foi oferecido está ali naquela festa, aquele alimento, e todo mundo vai se alimentar. E o segundo é que, às vezes, a porta de entrada para a pessoa desandar, a pessoa entrar num caminho de pecado, às vezes é o alimento, é a pessoa chamar, vamos ali comer um churrasco, vamos ali numa festinha, observe que festa fala de alimento, e sempre começa com alimento, é alimento aqui, vamos ali, uma festinha ali, um churrascozinho, e daí começa-se a entrar em outros caminhos. Mas a entrada é sempre pelo alimento. Então, quando o rei determinou a porção para aqueles jovens, Daniel e seus amigos, muito conscientes e bem instruídos na lei do Senhor, logo perceberam, não é só um alimento. Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus. A origem de tudo começou por conta de um alimento também. O nosso Cristo passa por todo o processo e as águas batismais. Primeira coisa quando ele sai é ser levado ao deserto para ser provado. E observe que o primeiro teste de prova do nosso Cristo foi o alimento também. Porque o diabo queria que Jesus fizesse o mesmo que Adão fez lá no jardim. Não é só um alimento e entrasse por esse caminho. E no final de tudo, o que vai fazer a gente continuar e tendo a vida eterna também está baseado no alimento. Quer ver que coisa interessante? Veja Apocalipse, o que é que vai dizer Apocalipse 2, 2 e 7 de Apocalipse. Veja que coisa interessante. Tudo começou com alimento. E tudo vai terminar também no alimento. Veja 2 e 7 de Apocalipse que vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, observou que o alimento ele tem uma importância muito grande dentro da nossa história. Começou com o alimento e vai terminar com o alimento. Mas lá na frente, Apocalipse vai dizer que a árvore da vida dá seu fruto mês a mês. Ou seja, mês a mês, a gente vamos estar se alimentando da árvore da vida. Então, muito cuidado com os convites. Analise bem os convites, porque o convite nunca vai chegar de uma forma que a gente possa se assustar. Vai sempre começar pelo alimento, vai sempre começar com uma festinha, um churrasco, não tem nada demais, esse sempre, não tem nada demais, isso não tem nada a ver. Muito cuidado, a gente estudou a lição
da semana passada, lição de número 10, falando justamente disso. O pecado corrompeu a natureza humana. E como foi que corrompeu? Através de um alimento. Então, eu deixo para você essa análise, essa reflexão. Muito cuidado com os convites e cuidado com os alimentos. Fica na paz.